Olá, meus alunos da escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para a nossa aula de ciências. É verdade. Já começamos no Explorar é Preciso. Trabalhamos a vegetação nos parques nacionais, saindo das regiões brasileiras, pelo menos os principais domínios, não é verdade? Sim, sim, é verdade. Falando de cobertura de vegetação, inclusive as predominâncias em cada uma das regiões, que foi justamente a questão de número 3, a questão de número 4, na nossa última aula, páginas 14 e 15 do livro de ciências. Lembrando que essas aulas estão disponíveis lá no canal da Escola Walter Leite, no YouTube. E se você de alguma forma precisar de algum material, é só dizer, tá? Porque eu estou trabalhando diretamente no livro didático, circulando as páginas, mostrando questão por questão, explicando, ou pelo menos tentar explicar esse passo a passo da melhor forma possível para que você possa, inclusive, fazer o seu trabalho sozinho aí em casa, tá? Com a ajuda da mamãe, do papai, do seu responsável, ó. Beijo no coração de todos, muito obrigado por este tão grande auxílio nessa época que nós estamos vivendo, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, então este mural já ficou para trás, ó. Aí já ficou bem pequenininho ali, como eu sempre boto a última aula, não é? Pequenininha. E agora nós vamos trabalhar esse tópico muito importante, lá em cima já está piscando, protegendo áreas verdes. É verdade, é um tema muito importante e muito conflituoso nesses dias que nós estamos vivendo. Você vê no noticiário, você vê, seja na televisão, no jornal impresso, na internet, essa grande discussão sobre o meio ambiente, as agendas, os compromissos, os acordos nacionais, internacionais que estão sendo selados, não é, por conta da preservação do meio ambiente. Ainda há pouco, essa aula ela está para amanhã, que é a quarta-feira. Mas hoje, terça-feira à noite, quando eu estou gravando, vim agora lá da sala e lá o jornal estava dizendo que o ministro do Meio Ambiente vai montar um escritório aqui no estado do Pará para acompanhar essa questão da degradação ambiental, da devastação das florestas, para ficar melhor de acompanhar. Vamos acompanhar, não é? Vamos verificar o que vai acontecer no decorrer desses dias. Então, Protegendo Áreas Verdes é um título muito polêmico, mas ao mesmo tempo muito necessário para os nossos dias. Então, o que nós vamos fazer? Olha só onde está piscando, preste sempre atenção onde eu estou falando e onde eu estou indicando que está sendo reportado, falado aquilo no seu livro. Nós vamos estudar os parques nacionais. Eles são um exemplo de unidade de conservação. Então, todas as vezes que você ouvir falar em parque nacional, é porque o Parque Nacional é um exemplo de unidade de conservação. E dentro da unidade de conservação, gente, nós temos uma área de proteção ambiental que não pode, em hipótese alguma, ser degradada, ou seja, destruída, devastada. E para isso, para a gente ficar bem por dentro deste assunto, nós temos que saber dessa importância da criação desses parques nacionais. E no seu livro de ciências, na página 16, tem uma conversa, uma entrevista com a ecóloga Nina Nazário. Ela tem um trabalho maravilhoso lá na Serra da Capivara, no estado do Piauí. Isto. E agora ela vai, nessa entrevista, falar um pouco mais para a gente da importância de se proteger áreas verdes,
ela na entrevista vai deixar claro que as unidades de conservação, elas fazem a diferença em toda uma região, para o nosso país inteiro, e que dentro dessas unidades de conservação, os parques nacionais, eles contribuem muito, não só para as pesquisas, mas também para o próprio desenvolvimento de uma região, falando daquilo que é sustentável dentro, mais uma vez, da educação ambiental. É um tema muito importante falar sobre isto, das áreas de preservação, de conservação ambiental também. Então vamos lá. Esse é o parágrafo que está introduzindo o assunto. Então, com a palavra, a ecóloga Nina Nazário. Então vamos lá. Você acha importante, olha só, você acha importante criar parques nacionais? Vou fazer de novo a pergunta. Você acha importante criar parques nacionais? Sim, a criação de um parque nacional pode contribuir bastante para evitar a degradação de uma região. Nele são permitidos somente a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Olha só, então esta explicação é muito importante. A criação do Parque Nacional colabora para um tipo de desenvolvimento que é diferente de um desenvolvimento baseado na degradação ambiental. Tudo bem? Agora nós vamos continuar essa entrevista de uma outra forma, dizendo simplesmente daquilo que está escrito aí no seu material. Existem outras maneiras de se promover a conservação ambiental? Aí a Nina Nazário responde que sim. Ela diz que em algumas unidades de conservação é permitido ao ser humano utilizar os recursos naturais, porém de maneira que não degrade o ambiente. É aquilo que considera-se o uso sustentado, ou seja, as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável são alguns exemplos disto. A próxima pergunta que chega é esta aqui, ó, na seta rosa que já está piscando. O que é necessário para explorar recursos do ambiente de maneira sustentada? Aí ela responde dizendo que é importante que ecólogos, ou seja, as pessoas que trabalham, que estudam a ecologia, outros cientistas e os próprios moradores da região trabalhem conjuntamente na criação de um plano de manejo, ou seja, um plano de exploração dos recursos que não degrade a área que se deseja, então, conservar. Próxima pergunta. Seta amarela piscando. Essa atitude é melhor do que proibir totalmente a exploração dos recursos de uma região? Aí ela responde dando a opinião dela. Na minha opinião, diferentes modelos de unidade de conservação podem ser válidos para diferentes situações. Por exemplo, existem pessoas que vivem há muitos anos em áreas que se pretende conservar e tiram seu sustento dos recursos dessas áreas. E é verdade que são as chamadas comunidades tradicionais. Não é? Muito legal. Então você lê novamente todos esses tópicos dessa entrevista com a Nina Nazário e vamos para as nossas questões. Primeira questão, questão de número 17. Ajude a escrever os termos da Enciclopédia Digital das Crianças. Olha só, no seu livro de ciências vai aparecer em vários assuntos essa seção da enciclopédia digital. Aí você tem um formato como esse, de um celular, como está mostrando aqui, e aí nós temos as palavras que, na verdade, são conceitos para nós estudarmos. Aí nós temos dois conceitos, unidade de conservação
e uso sustentado. De acordo com a entrevista que a gente acabou de fazer aqui com a Nina Nazário, essa ecóloga que é muito importante no cenário do meio ambiente aqui no nosso país, nós temos condição de ter esse conceito, essa formulação dessa ideia. O que é uma unidade de conservação? E aí você vai fazer a sua resposta aqui onde está piscando essas linhas verdes. E o que é também o uso sustentado, que você vai trabalhar aqui nesses traços vermelhos. Tá legal? Então, sobre unidade de conservação, ela diz que é um local onde vai se proteger uma área que se deseja conservar, e o uso sustentado é a forma de você explorar o recurso natural sem agredir, sem degradar o meio ambiente. Tudo bem? Então vamos lá fazer a questão de número 1. Na número 2, que está piscando esta seta rosa, por trás aí da nossa entrevistada, está dizendo assim: observe as fotografias e complete as legendas. Depois troque ideias com os colegas sobre as dúvidas das crianças. Muito bem. Aí você está em casa, converse com o papai, com a mamãe, quem estiver lhe assessorando. Mas eu estou trabalhando de uma forma que você pode olhar para a imagem, tirar as suas conclusões e aí também poder fazer o seu trabalho. Tá legal? Então vamos lá. Nós temos aqui o comando da questão para você observar as fotografias, completar as legendas, depois trocar ideias para ver se tem ainda alguma dúvida ou tirar as suas dúvidas, tudo bem? E aí nós temos, nesta primeira gravura, olha só esta legenda muito importante. É uma visão dos limites do Parque Nacional do Iguaçu. Tudo bem? Aí veja bem, do lado direito está bem verde escuro, ou seja, a floresta está mantida. Aí parece que tem uma linha certinho. Nessa linha para cá, para a esquerda, aí nós já vamos ter uma área que está sendo cultivada, ou seja, foi retirada toda a cobertura vegetal de floresta para ser plantado uma outra cultura. E como ela parece assim que está uniforme, tudo igual, a gente vai dizer que é uma monocultura, ou seja, é o plantio de uma coisa só, de uma única espécie vegetal. Vamos ver isso, na verdade? Então vamos lá. Seta azul piscando, aí nós vamos para essa outra imagem, tá bom? Que é justamente esse lado esquerdo do Parque Nacional do Iguaçu. Aí o que é que tem? Então, na imagem, vemos uma monocultura de cana-de-açúcar. Então, todo esse verdinho claro, do lado desse verde escuro, isto daí é um grande plantio de cana-de-açúcar, que serve para fazer muitas coisas, muitos produtos, mas é um plantio chamado de monocultura, porque foi só plantado uma única espécie vegetal chamada, neste caso, cana-de-açúcar. A gravura número 2, aqui, está do outro lado, do lado direito, que é uma parte da floresta. Legal, não é? A vegetação ela está mantida. Então ela se apresenta, veja bem, com um aspecto totalmente diferente do primeiro. Você vê árvores já de tamanhos diferentes, que a gente chama de portes de tamanho diferente. Não é poste, é porte. Árvores de porte diferente. E aí você vai poder verificar fazendo essa diferença, que de um lado você tem uma cultura só, ou seja, o plantio de uma espécie só, e do outro, onde a floresta existe ainda, você tem uma variedade imensa de vegetais, tá? E aí você faz as suas anotações complementando as legendas.
E aqui embaixo as meninas estão conversando sobre isso, falando justamente sobre os limites do parque, mostrando a diferença entre um lado e o outro. E sempre com aquela indagação: será que se não tivesse o Parque Nacional, será que essa unidade de conservação ela não estivesse lá documentada legalmente, será que ainda estaria preservado desse jeito? É uma coisa que a gente tem para pensar. Próximo, terceira questão, lá em cima, piscando, seta azul. Observe as mudanças da paisagem que ocorreram ao longo dos anos. Aí nós temos uma legenda de uma região do Farol da Barra, lá na Bahia. Tudo bem? Nós temos primeiro uma pintura do século XIX e aqui à direita nós temos uma fotografia de 2012, mas é o mesmo cenário, tudo bem? Aqui nós temos a pintura e aqui nós temos a fotografia. Legal, não é? Então vamos lá. Qual foi a ação do ser humano sobre a paisagem ao longo do tempo? Em sua resposta, use os termos do banco de palavras. Aí nós temos essa área para você fazer a sua resposta e as palavras que estão no banco de palavras são áreas verdes e construções. Então, quando você for usar esse espaço para você responder, no caso esses traços vermelhos, você vai ter que usar essas expressões, áreas verdes e construções. Vou lhe dar um exemplo. A questão é: qual foi a ação do ser humano sobre a paisagem ao longo do tempo? Aí você vai dizer: ao longo do tempo, as áreas verdes foram diminuindo com o passar do tempo e a própria ação do homem para que ele pudesse realizar as construções. Pronto. Aí você usou as expressões áreas verdes e construções. Agora é com você. Seta verde piscando. Quarta questão, é isto mesmo? É sim. Troque ideias com os colegas e tente responder a dúvida da menina abaixo. Aí ela tem essa dúvida, né? Fazendo uma pergunta: se essa paisagem fosse uma área de proteção ambiental, será que ela teria se modificado? Aí é como nós vimos na página anterior. Quando é uma unidade de conservação, não se pode mexer. E se for mexer, tem que ter um manejo adequado para que não haja degradação do meio ambiente. Tudo bem? É uma questão para a gente conversar. Tá legal? Quinta questão, vamos lá, para nós refletirmos sobre essas questões ambientais. Observe as fotografias e leia sobre a criação do núcleo, olha só, de Pissinguaba, do Parque Estadual da Serra do Mar, em Ubatuba, no estado de São Paulo. Troque ideia com os colegas e depois responda a pergunta. Aí nós temos o comando da questão, tudo bem? Aqui, e nós temos esses registros fotográficos. Mas também ao lado dos registros fotográficos, nós temos as falas das personagens. A primeira, a segunda e a terceira personagem, tá bom? Muito bem. A primeira personagem está dizendo assim: antigamente havia muitas fazendas. Uau! Olha só o que ela está dizendo, que antigamente neste local haviam muitas fazendas. Eram praticadas atividades de pesca, caça, extração de palmito, mineração, mas as cidades eram pequenas. Olha só que informação importante, e era comum as pessoas
se deslocarem usando canoas. Aí depois, logo aqui embaixo da primeira fotografia, este personagem está dizendo: o turismo começou a crescer após a criação da Estrada Rio Santos, que é a BR-101, em 1973. Em 1979, o núcleo foi o quê? Muito bem. O núcleo ele vai ser anexado ao Parque Estadual da Serra do Mar, e aí nós vamos ter um outro tipo de trabalho sendo desenvolvido. Aí embaixo nós temos a outra gravura e tem a fala deste terceiro personagem, dizendo que desde o final do ano de 1980, as ações de fiscalização ajudam a coibir o desmatamento. Olha que legal, muito bem. Então, o parque, ele, na verdade, tem essa prerrogativa, existe a lei de proteção. O núcleo de Pissinguaba, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, ele serve de uma referência para pesquisa, para ecoturismo, enfim. E você percebe que dentro dessas gravuras que são mostradas, o cenário praticamente é o mesmo. Aí vem esta pergunta aqui embaixo da seta lilás. Se o parque não tivesse sido criado, você acha que a vegetação teria se recuperado? Aí é uma resposta que você vai escrever logo abaixo do seu cabeçalho, tudo bem? Terminou o cabeçalho, colocou a aula de ciências lá, tudo direitinho, aí você copia essa pergunta no caderno. Aqui, ó, vai copiar esta pergunta no caderno onde está piscando. Se o parque não tivesse sido criado, você acha que a vegetação teria se recuperado? Sim ou não? Por quê? Conversa com o papai, conversa com a mamãe, e aí então vamos fazer essa atividade da melhor forma possível. Gente, eu fico por aqui, a aula de ciências foi muito legal. Beijo no coração de todos. Não esqueça, lave as mãos com água e sabão. Que mais? Muito bem, higienize com álcool em gel, use adequadamente a máscara, evite aglomeração e pratique, se possível, o distanciamento social. Logo, logo estaremos na nossa escola fazendo o que nós sabemos realmente de melhor, que é aprender uns com os outros, estudar. Tudo bem? Então, até lá então. Beijo no coração de todos. Tchau!